aqui no Brasil. Então, na live anterior, eu dei vários índices, vários indícios indiretos de que a Covid estava já bombando aqui no Brasil, porque a gente estava sem os dados do Ministério da Saúde, fazendo pouco teste por N motivos, sem saber o que estava acontecendo, como alguns disseram, voando no escuro, sem saber o que estava rolando. Agora, o sistema do Ministério da Saúde voltou ao ar, a gente ainda tem dados atrasados, a gente ainda tem números represados, ainda tem discrepância, por exemplo, no estado de São Paulo, entre as secretarias municipais de saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Tem mais de 1 milhão de casos aí no meio que não estão batendo, está faltando número nos números estaduais, mas mesmo com esses engasgos, mesmo com parte do sistema fora do ar, mesmo com pouco teste, mesmo com fila para fazer teste por aí, a gente já sabe que os nossos casos diários de Covid fizeram isso aqui. Esse é o paredão da Covid versão Brasil 2022, totalmente previsto, predito, esperado e eu diria bastante evitável. Pelo menos parte do efeito disso, e vai ser uma parte da discussão que a gente vai ter hoje. Então, a gente nunca teve tanto caso diário de Covid no Brasil. A gente deve bater num teto que não vai ser o teto de casos, mas que vai ser o teto de testes. E o vírus está aqui. A gente já tem algumas mortes registradas em dezembro, que foram agora testadas e se descobriu serem mortes causadas pela Omicron. Esse vírus já estava circulando aqui em dezembro e teve aí Natal e Ano Novo para chegar em muita gente e está explodindo agora. E você provavelmente, se não pegou Covid, conhece alguém que pegou o Covid agora com essa explosão aqui. Em parte, já adianto aqui, acontece. Parte do que a gente falou lá atrás, aqui em 2020 foi: precisamos achatar a curva para dar tempo das pessoas se protegerem, para dar tempo de a gente preparar o sistema de saúde. Quando começou 2021, a gente viu que tinha vacina disponível. Toda a live eu estava aqui desesperado falando: a gente tem que segurar o vírus agora, porque daqui a pouco tem vacina e a gente vai estar protegido. E isso aqui é o que acontece quando você não consegue segurar a curva. Pode ver que é bem diferente do que a gente teve em 2020 e 2021. E agora, essa subida de casos aqui está acontecendo depois da gente ter vacina, quando as pessoas podem se proteger mais. Então, não vou dizer que todo mundo vai ter um caso de Covid leve, mas se você tomou as suas doses de vacina, eu logo mais vou tomar minha dose de reforço, parabéns, você se protegeu e chegou no ponto em que a gente está mais seguro para poder se proteger, apesar do vírus estar circulando. Então, se você está pegando Covid agora, se cuida, se isola, se distancia, mas saiba, né, que a gente evitou isso até o ponto em que tem as vacinas e as pessoas estão vacinadas para poder se proteger. Eu pretendo continuar longe desse vírus, independente do meu status de vacinação, apesar da dose de reforço logo mais. Tenho uma vidinha para proteger em casa que não pode se vacinar ainda, mas é isso, a gente está tendo essa explosão de casos em um momento agora que foi o momento que a gente trabalhou para que acontecesse pós-vacina. Para isso que a gente se protegeu até aqui e que, em parte, a gente pode evitar um pouco mais o que vem pela frente, apesar dos casos já estarem nesse ponto. O efeito disso está sendo qual? Bom, a gente já viu, como eu disse para vocês, a gente já vê uma subida de mortes também, que mostra que os nossos números estão bastante atrasados, a situação já estava piorando. Rio de Janeiro já tem um aumento de quase 10 vezes, de 9 vezes nos registros de óbitos para o período de dezembro e começo de janeiro agora, em relação a novembro, que foi quando a gente estava na queda de casos aqui, né? Parte dessa queda aqui é falta de dados, não é falta de casos, tá? Mas nessa queda aqui, o Rio de Janeiro estava registrando bem menos óbitos do que agora, já estão chegando a quase 10 vezes o número de óbitos. São Paulo já está vendo um aumento de internações pediátricas, já está vendo mais crianças sendo hospitalizadas por causa de Covid. A gente teve uma onda de hospitalização pediátrica em dezembro por outros vírus respiratórios, uma vez que as crianças estavam se encontrando de novo. Aqueles vírus estão passando e agora está sendo Covid de novo, levando as crianças para o hospital. Por isso que a gente precisava ter vacinado elas antes. O número de internados... mas é a Omicron, é um vírus leve, é um vírus que não causa casos graves. Eu vou mostrar para vocês que sim, entre os casos de Omicron, tem menos chance de internação do que os casos de outras variantes até aqui, mesmo entre quem não se vacinou. Mas, como são muitos casos, como a gente está vendo esse paredão aqui, menos pessoas internadas
por caso, ainda são muitas pessoas internadas por causa de muitos casos. A gente está chegando em quase o dobro. Vamos pegar aqui em relação a 2020, vai? A gente tinha ali 200 casos por milhão de pessoas na média por dia, e agora a gente passou de 500, deve chegar aí a 600 tranquilo. Então, o vírus ficou 2 vezes mais leve. Vamos imaginar que esse seja o caso. Os números são meio próximos disso, mas eu vou chegar lá ainda. Certo. O número ficou 2 vezes mais leve. Então, entre as pessoas que têm Covid agora, a gente tem metade dos internados. Só que agora a gente tem mais de 2 vezes mais casos do que a gente teve em 2020. O que vai acontecer? Apesar de metade dos casos serem hospitalizados em relação ao que a gente via antes, como a gente tem muito mais caso, vai ter mais hospitalização de qualquer maneira, porque são muitos casos dessa forma explosiva aqui. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, já está ultrapassando o número de hospitalizados com Covid-19 que eles viram no final do ano aqui com a variante Delta. Ainda não chegamos nesse índice aqui de 2021, talvez nem cheguemos, porque foi muito sério, foi muito grave o que a gente viu aqui antes de ter vacinas, mas já está enchendo o hospital de novo. São Paulo, Rio de Janeiro, em 7 outros estados, aliás, em mais de 7 outros estados, a situação já está ficando crítica. Eu vou dar números para vocês aqui que já devem estar desatualizados, porque a gente voltou a essa fase de ter número atrasado e ficar olhando para índice de ocupação de leito de UTI Covid. Já, a gente saiu de casos para UTI cheia. E a gente já está nesse ponto aqui. A gente já tem Pernambuco em nível crítico, com mais de 80% dos leitos de UTI em uso. A gente já tem Tocantins com mais de 60% dos leitos de UTI ocupados. Piauí com mais de 60%. Bahia com mais de 60% de ocupação de leitos de UTI. Distrito Federal chegando a 3/4, 75% dos leitos de UTI ocupados. E agora, nos últimos 2 ou 3 dias, Ceará, Goiás e Espírito Santo chegando também a mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Vou lembrar vocês do que eu falava no passado. Esse índice é complicado porque você pode criar mais leitos de UTI. E aí, com isso, o seu índice de ocupação cai, mas não cai porque tem menos gente hospitalizada, cai porque você criou mais leitos. Isso está mais difícil de fazer agora, porque o dinheiro está mais curto e porque tem mais profissionais de saúde ou que saíram da profissão porque estão destruídos por causa de 2 anos de pandemia sendo jogados nas costas deles, ou que estão com Covid e afastados, mesmo que bem com a vacina, mas não podem estar com Covid e passar para os pacientes. Então a gente está numa queda de profissionais disponíveis por causa da Covid e uma alta de internação, de novo, passando de 80% em vários estados. Então a gente está chegando em nível crítico de ocupação de UTI de novo, mesmo com a Omicron sendo, aspas, no que eu vou descrever daqui a pouco, mais leve nas pessoas, porque muitos casos levam muita gente para o hospital de qualquer maneira. E tem, para pegar um outro estado aqui, eu vou voltar nesse número, cadê? Amapá, que já entrou em colapso do sistema de saúde. O Pará está com mais de 60% de leitos ocupados também, mas o Amapá chegou ontem, hoje, em 100% de leitos clínicos geral ocupados. Teve que tirar gente do Detran, Procon, Secretaria de Saúde e outros. Esses órgãos públicos estão parados porque está todo mundo afastado com Covid. Então, além dos leitos cheios, ainda está com um monte de órgão público parado, infraestrutura parada por causa das pessoas com Covid. 80% deles não vacinados. A gente vai entrar nessa discussão. Então, a Omicron pode ser mais leve? Pode. Mas com esse paredão aqui, a gente vai ver, de novo, leito de UTI cheio, hospital cheio, leito faltando, colapso do sistema de saúde de algumas regiões e falta de profissional. Porque a gente está numa onda de casos. Tá? A gente pode esperar isso de novo aqui no Brasil com esse aumento de casos. Como eu disse, isso aqui ainda vai longe. A gente deve ver o nosso pico de casos acontecendo lá para o mês de fevereiro ainda, então a gente não chegou no pior momento, e o Brasil não é um país de uma onda só. A gente tem diferentes estados, diferentes regiões e no mínimo 2 ou 3 ondas diferentes. Então ainda vai acontecer em Nordeste, ainda vai acontecer em Sudeste, ainda vai acontecer em Centro-Oeste e depois no Sul do país. Foi isso que aconteceu nas ondas passadas de Covid. Por isso que a gente não tem um pico aqui como vários países, mas sim vários picos um dentro do outro, porque são várias regiões sendo atingidas.
E se a gente quiser ter uma noção do que pode acontecer em relação aos óbitos e outras coisas, a gente pode olhar para os países que já estão com a situação mais avançada ainda. São pouquíssimos países que eu consegui selecionar para vocês que não perderam o controle em 2020 ou 2021. São países, os que eu trouxe aqui, Canadá, Dinamarca e Finlândia, são países que seguraram muito bem o vírus em 2020, em 2021. Isso aqui são mortes por milhão, então esse pico, ele parece ser alto, é muita coisa, mas se eu colocar quase qualquer outro país aqui, o número deles vai estar completamente fora de escala, por isso eu peguei só esses. São países que controlaram bem a situação em 2020, controlaram bem a situação em 2021 e agora estão tendo problema com a Omicron. Eu não estou olhando para casos aqui, eu estou olhando para óbitos. Então, tenho muitos casos de Omicron. A Omicron deve ser mais leve, porque eu tenho esse monte de casos e não tem gente hospitalizada. Então, vamos ver a consequência disso, que são os óbitos. Se vocês forem ver, a Dinamarca já está no segundo maior pico de óbitos deles. Mais do que eles viram em 2020. E agora tem vacina. E agora tem antiviral em um país rico como a Dinamarca para dar para quem está no hospital para proteger as pessoas. Mesmo assim, eles estão vendo agora mais óbitos do que viram em 2020. Canadá, idem, eles estão chegando quase no pico de 2021, que foi menor do que o de 2020. Finlândia controlou bem em 2020, controlou bem em 2021, está vendo mais óbitos agora do que viu lá. 3 países que estão com índice de vacinação para mais de 80%, tá? De 2 doses, de AstraZeneca e Pfizer. Então estão super protegidos, super vacinados, com as vacinas que a gente viu até aqui que seguram melhor a Omicron e já estão nessa onda de óbitos aqui. Então, extrapolando isso para o Brasil, se a gente for, como esses países já passaram ou estão passando por um momento mais adiantado dessa onda, você pode ver que na Dinamarca, por exemplo, as mortes já estão caindo. Tudo bem que eles já tiveram uma aparente queda aqui e não foi o caso, né? Permanente. Mas vamos imaginar que eles pararam nessa situação aqui. E se a gente for ter um número diário de óbitos comparável com o que a gente teve em 2020, não com o pior momento, a gente pode ter aí ainda, pelos próximos meses, um número de 800 a 1.200 mortes por dia acontecendo aqui no Brasil, mesmo com a vacinação, mesmo com casos mais leves de Omicron, porque isso aqui não é brincadeira. Tá? Então a gente ainda vai ver números bastante sérios aqui no Brasil, pelo menos compatíveis com 2020, nesse ritmo de crescimento que a gente está tendo, a depender da interação das outras vacinas que a gente tem aqui, como a Coronavac, com a proteção delas com os casos. O Instituto de Washington, que avalia, que faz as projeções de casos e mortes, chega em números parecidos, eles dão o equivalente a 800 a 1.200 mortes por dia aqui, no melhor cenário e no pior cenário, pelos próximos meses, por conta, ou pelo menos pelo próximo mês, por conta dessa explosão de Omicron. E claro, se você estiver se perguntando quem está morrendo no Canadá, na Dinamarca e na Finlândia, o risco de hospitalização e morte está principalmente entre os não vacinados. No Canadá, por exemplo, o risco de hospitalização para quem não se vacinou é 16 a 17 vezes maior por Covid do que entre quem se vacinou. Então o que está acontecendo nesse país agora, esse pico de óbitos aqui, é um pico que é causado principalmente entre os 10, 7, 8% da população que não se vacinou, que é quem está agora morrendo de Covid aqui. Se vacinados não tivessem protegidos, isso aqui estaria lá em cima agora, tá? Então, a gente pode esperar isso aqui no Brasil e a gente pode esperar isso por aqui porque a gente tem brasileiros não vacinados. Para dar para vocês o que eu estou prometendo há muito tempo, a relação de proteção das vacinas contra a Omicron. Isso aqui é a situação na Dinamarca. Por que eu trouxe a Dinamarca aqui? Porque a Dinamarca não teve ondas anteriores fortes de Covid. Então, quando eu falo de quem tomou 1 dose ou 2 doses na Dinamarca, ou 3 doses, são pessoas que, a maioria delas, 90%, o país chegou a 10% das pessoas tendo Covid. Então, a maioria delas, 90%, só se imunizou com a vacina. Então eu estou avaliando a vacina no estado puro dela, não estou avaliando vacinados curados que desenvolvem mais imunidade. Então quem pegou Covid depois de se vacinar ou quem pegou Covid e se vacinou tem mais proteção com o mesmo número de doses do que quem não pegou Covid, como eu. Eu com 2 doses tenho uma proteção menor de vacina do que quem tomou 2 doses ou 3 e pegou Covid depois. Não recomendo passar pela experiência de qualquer forma. E aqui na Dinamarca eu estou olhando a situação de quem tomou vacina só. Qual é a proteção que as vacinas dão em relação às variantes. Então,
esse índice aqui, esse risco de hospitalização aqui é o risco 1, é o risco da Delta. Imagina que era a onda anterior do vírus que até aqui era o que estava matando mais gente, que é a Delta, que mesmo entre as outras variantes, é mais preocupante. Então esse é o risco de morte com a Delta. Esse é o risco de morte com a Omicron entre não vacinados, entre quem não se vacinou. Então a Delta tinha um risco X, a Omicron tem 0,5%, 0,6% desse risco. Quer dizer o quê? De cada 100 casos de cada 100 pessoas que seriam hospitalizadas com a Delta, o mesmo número de casos com a Omicron agora, você vai ter 60%, 55% das pessoas hospitalizadas. Isso quer dizer que a Omicron, de fato, mesmo entre quem não se vacinou, hospitaliza menos pessoas. Ela causa casos menos graves, mesmo entre não vacinados. Ela é bem mais leve? Ela é muito mais leve? Não. Você está caindo de 1 para meio de risco aqui. Isso quer dizer que a Omicron vai hospitalizar por caso, mais ou menos, entre quem não se vacinou, metade das pessoas que a Delta mandava para o hospital. Ainda é muita gente. Ainda é muita gente. Se você for ver metade desses casos aqui precisando de hospitalização, é muito mais gente do que a gente teria em 2020, por exemplo. Logo mais, se a gente chegar a 600 casos no Brasil, imaginando que não tivesse vacina, com 600 casos de Omicron, a gente veria o mesmo número de hospitalizações que nós vimos no pior momento de 2021, se não tivesse vacina. Mas com vacina, como é que a coisa é? Bom, a Delta, o seu risco de precisar de hospital depois de se vacinar, com a segunda dose, caía ali para por volta de 20%. Então, 1/5 de proteção, e com a terceira dose, na Dinamarca, o risco era um pouco maior do que a segunda dose. Isso aqui é muito curioso, e eu vou entrar agora num detalhezinho e vocês vão ver o que muda para cá. Quando estava acontecendo o pico de Delta na Dinamarca, eles estavam começando a dar a terceira dose, começando a vacinar as pessoas com a dose de reforço. Isso quer dizer que esse índice de quem tomou a dose de reforço aqui, a terceira dose, é principalmente entre os idosos na Dinamarca. Então esse risco maior de hospitalização aqui não é por causa da proteção ou não da vacina, porque a demografia, quem está aqui atrás desse número, são os mais vulneráveis, são os idosos. O certo é a gente comparar idosos com idosos, então o risco de quem tomou a terceira dose e quem não tomou. Como não dava para fazer isso aqui, como eram esses números, a gente vê um risco maior para terceiros aqui, mas é porque quem tomou isso aqui tem mais risco normalmente. Se as pessoas não tivessem vacinadas, elas estariam aqui em cima, porque idosos têm 5, 7, 10 vezes mais risco de hospitalização com a Covid do que os mais novos. Tanto que, com a Omicron agora, essa vacinação já andou, essa vacinação da dose de reforço já chegou entre os mais novos, e o que a gente vê é isso aqui, a vacinação com a terceira dose protegendo tanto quanto com a segunda, se não protegendo mais para alguns grupos, enquanto para os mais velhos a gente vai ver essa proteção diferente. Mas, olha só, a segunda dose traz de volta a proteção contra a Omicron que a gente teria com a Delta, e a terceira dose pode proteger mais ainda. Então, a vacina é o que está transformando os casos de Omicron em casos mais leves, de fato. Se fosse depender só do vírus, ele ficou um pouco mais leve, mas não muito. Quem está trazendo essa proteção aqui para baixo, por que a gente vê menos risco de hospitalização com a Omicron para qualquer coisa aqui? Porque essas pessoas estão vacinadas. Então, mesmo entre os idosos, que vão ter menos proteção, se eu der a dose de reforço, eles estão mais protegidos agora contra a Omicron, e a gente vê essa proteção acontecendo. Então, tem menos risco com a Omicron? Tem. Por quê? Por causa da vacina. Por consequência, a gente vai ver as duas coisas aqui no Brasil. Onde tem mais vacinado, vai ter menos risco. Onde não tem tanta gente vacinada, a gente vai ver um bom risco ainda acontecendo. E isso é onde aqui no Brasil? Esse aqui é o índice de vacinação por região. Eu peguei esse gráfico do Pedro Sintra, que faz isso com base nos dados da Rede Nacional de Dados de Saúde. Se não me engano, ele já conseguiu puxar os dados de segunda dose que voltaram com o SUS de volta no ar agora, mas ainda tem algum atraso aqui, então esses números podem ter melhorados. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. A gente tem regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e algumas regiões do nordeste com quase 80, 90, quase 100% das pessoas vacinadas com 2 doses. Então, todos os adultos elegíveis estão com segunda dose, mas a gente tem regiões, na região norte do Brasil principalmente, que estão com índice de vacinação ali abaixo de 40%. Então, nessas regiões aqui,
que a gente tem um baixo índice de vacinação, a gente ainda pode ter muita gente sendo hospitalizada, a gente ainda pode ter colapso do sistema de saúde e dependendo do quão grave for a coisa e da interação do vírus com a vacina, que ainda é uma incógnita aqui no Brasil, até falta de oxigênio e outras coisas, por ter muita gente com Covid por lá. Isso a gente já disse em dezembro e estou voltando para esses números com vocês agora por causa dos últimos resultados. Seguindo essa linha, de onde tem menos vacinação no Brasil, a gente tem mais casos graves. Manaus já está chegando na metade dos casos de Covid que teve em janeiro de 2021, já está com mais da metade dos leitos hospitalares e mais da metade dos leitos de UTI para Covid ocupados. Aliás, eles já estão com mais da metade dos casos e de ocupação de leito de janeiro de 2021 e mais da metade desses leitos são ocupados por pessoas que não se vacinaram. A mesma coisa no Pará, no Amapá. O Amapá já está com colapso do sistema de saúde, já está com os leitos ocupados. Vocês podem ver... Cadê o Amapá aqui, meu Deus? Aqui em cima, né? Não, é aqui. Perdão pro pessoal do Amapá, mas... eles já estão com baixa vacinação também, vão estar com 100% de ocupação de leitos. 80% dos pacientes internados no Amapá, que estão internados por causa de Covid-19, não estão vacinados para ela. Então, a gente teve outubro, novembro, para seguir a vacinação bem no Brasil, para distribuir a vacina com queda de casos. Dezembro, quando descobriram a Ômicron causando problema na África do Sul, a gente podia ter feito uma força-tarefa no Brasil, convocado os militares, por exemplo, falado, vamos levar barco, balsa, gelo, freezer, o que puder para vacinar quem a gente puder no interior do país, porque vai fazer falta essa vacina lá na frente. Perdemos essa janela de oportunidade, perdemos tudo isso que a gente podia ter feito para vacinação e agora a gente está com essa baixa cobertura vacinal, principalmente na região norte do Brasil e com a alta ocupação de leitos de UTI de novo no Brasil. Então a gente pode esperar outra onda de casos, outra onda de óbitos e muita gente sofrendo agora, principalmente entre quem não se vacinou, porque a Omicron pode ser um pouquinho mais leve, mas ela não é muito mais leve não, para quem não está vacinado e ela gera muitos casos. Então a gente ainda deve ver cenas dessas, de colapso do sistema de saúde, de ocupação de leito de UTI acontecendo, no mínimo, nessas regiões aqui. E, independente disso, apesar da vacinação, ainda vê números de óbitos bastante altos por conta disso. Ah, mas a Omicron vai vacinar, vai imunizar as pessoas? Pior que nem isso. A gente tem resultados de laboratório agora, testando em modelos animais, mostrando que a Omicron não induz uma resposta imune boa o suficiente para ser protetora. Então, alfa, beta, gama, delta, outras variantes, quando testavam em camundongo, os bichinhos pegavam o vírus, ficavam doentes e quando se recuperavam, estavam protegidos com os anticorpos que faziam. Com a Omicron, nos bichos, que você pode testar o vírus, em humanos não dá para testar, a imunidade que a Omicron produz não é protetora. Não sei dizer para vocês o quanto isso se extrapola para as pessoas, mas isso indica que entre não vacinados, além das pessoas poderem pegar de novo a Omicron, além delas precisarem de novo de hospitalização em leito, ainda vão sair dessa sem proteção para os próximos vírus e para as próximas variantes. Então não tem nada de cepa vacinal, não tem nada de infecção leve e não tem nada de vacinar e proteger as pessoas contra as próximas. Entre vacinados, pegar Covid de novo, Omicron ou não, aumenta a produção de anticorpos sim, e essas pessoas estão muito mais protegidas. Entre não vacinados, vai ser só mais um caso de Covid dos vários que você vai ter porque não se vacinou. E lembrando que Covid dá sequela. Ao contrário da vacina, né? A gente tem... vou pegar um resultado de um artigo aqui, uma meta-análise que avaliou mais de 1.000 e poucos estudos. Por volta de 1/3 de quem teve Covid, mesmo com sintomas leves, pode continuar com fadiga por pelo menos 3 meses depois da doença, se não muito mais do que isso, a gente não sabe o teto da duração desses sintomas. E mais de 20% de quem teve Covid, mesmo Covid leve, pode ter algum prejuízo cognitivo. Pode ter lentidão mental, problema de atenção, problema de memória, problema de aprendizado e por aí vai. Por vários meses depois da doença, não sabemos por quanto tempo.
tá? E também não sabemos a proteção das vacinas para essas pessoas. O que a gente sabe com a Covid longa, começaram a sair resultados agora, é que as vacinas protegem não só de pegar a Covid, de precisar de hospital, mas entre quem teve Covid, as vacinas protegem as pessoas de não desenvolverem Covid longa. Porque essa era uma dúvida. Podia ser só que a vacina não deixa você pegar, mas se você pegou Covid mesmo vacinado, você pode ter problemas mais graves. Ainda pode ter, mas é bem menos do que quem não se vacinou. Então as vacinas protegem contra isso tudo. Mas essa onda que a gente está vendo aqui no Brasil vai causar problema. Então, era o meu argumento aqui para quem não se vacina. Porque aí a gente transita para o fim da pandemia, para a conversa do que pode ser a Omicron, juntando esses números todos, né? E eu vou tentar fazer o corte desse vídeo, desse trecho, dessas coisas para todo mundo. Então, Átila, você está me dizendo que a Omicron é um pouco mais leve, mas não é mais leve assim, ainda gera muito hospitalizado, ainda está causando muita morte no mundo. Você está me dizendo que quem está vacinado pode pegar esse vírus, pode transmitir esse vírus, mas tem menos risco de hospitalização. E você está me dizendo que essa variante pode induzir mais imunidade em quem se vacinou, mas não necessariamente em quem não se vacinou. O que isso quer dizer para o fim da pandemia? A Omicron vai transformar a Covid em algo endêmico? Vai fazer esse vírus ficar mais leve? A gente vai ter só gripe daqui para frente? Não. Ela indica um caminho do que a gente pode ver acontecendo daqui para frente, mas a Omicron, nas condições que a gente está vendo essa transmissão, não vai imunizar todo mundo. Vai ter gente aí, principalmente entre não vacinados, que vai continuar vulnerável às variantes que a gente já tem. A Omicron é mais uma variante do vírus e nada mostra que ele já acabou de gerar variantes. Então, no final da onda de Omicron, o que a gente vai ter não é todo mundo imunizado, é outra variante que escapa da imunidade e também é transmitida, como o vírus fez até aqui, tá? A grande questão é como a gente vai conseguir conviver com o vírus ou não. O que essa imunidade das vacinas e da doença faz com quem pega Covid ou não daqui para frente. Então, confirmando o resultado de vacinação, sim, segundo a própria agência regulatória europeia, a vacinação, testando para todos os números agora da comunidade europeia, protege muito as pessoas contra hospitalização e doença grave, mesmo entre quem pegou Covid com a Omicron agora. Mas as pessoas ainda pegam e ainda transmitem o vírus. Ele ainda circula. A África do Sul passou pelo pior momento da Omicron, levando em conta que é a província mais rica da África do Sul que passou por isso, que é a província de Gauteng. Então, o que eles viram é isso aqui, ó. Coronavírus tradicional, depois a variante beta que eles tiveram lá, depois a delta e agora a subida de Omicron que está caindo. Viram mais mortes na primeira onda, mais mortes ainda na segunda, a terceira já um pouco menos e a quarta menos ainda. Por quê? Por causa de imunização. Eles têm vacinados e eles têm os curados da doença relativamente protegidos, mas menos protegidos do que os vacinados. Por que eu posso falar que mesmo na África do Sul, que não tinha tanta vacina, os vacinados estão protegidos? Porque a vacinação lá foi principalmente dos idosos, que estavam mais de 60% vacinados já, e um país vizinho como Moçambique, que não tem tanta vacinação, viu a mesma subida de casos, mas está vendo uma subida pior de mortes em relação às ondas anteriores do que a África do Sul. E a gente está vendo isso em outros lugares. Então, sim, quem vacinou bastante tem menos problema com a Omicron. O que a gente pode esperar então? A gente pode esperar uma situação, se não tiverem outras variantes que escapam ainda mais da imunidade, do vírus sendo transmitido, causando menos problemas entre vacinados, mas ainda causando bastante hospitalização e bastante problema grave. Vou dar para vocês a situação do município que teve um dos piores aumentos de casos agora, para falar do quanto as vacinas funcionam. Botucatu, em São Paulo, está fazendo parte do teste de efetividade, do quanto a vacina funciona de fato no mundo real nas pessoas, da AstraZeneca. Eles vacinaram, para fazer esse estudo, mais de 90% dos moradores de Botucatu com 2 doses de vacina. Então chegaram em 90% da população vacinada com a AstraZeneca. Tem os 10% aí que são as crianças, principalmente, que ainda não foram vacinadas. Então chegamos no índice 90% de vacinados em que a gente teria a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva pela vacina. Para outras variantes, sim. Chegando em 90% de vacinação dos adultos, da população da cidade, com o coronavírus que saiu de Wuhan, com até a Delta talvez, tem muita proteção, talvez não tivesse vírus circulando, mas a Omicron consegue infectar vacinados. Resultado, apesar de ter 90% dos moradores
com o esquema vacinal completo, apesar de ter 67% dos moradores com a terceira dose de reforço, Botucatu agora, nos últimos dias, bateu o recorde de casos. Botucatu agora, com 90%, 91% de vacinados, com 2 doses, com quase 70% da população com 3 doses, está batendo o recorde de casos de Covid. É isso que a Omicron faz. Ela circula entre quem tomou vacina também. Átila, então a vacina não funciona, ela não protege as pessoas. Lembra, a vacina foi desenvolvida para proteger as pessoas de hospitalização e de morte, para proteger casos graves. Eles bateram recorde de casos agora. Chegaram aí a 1.900 pessoas com Covid e eles não viram isso nem em 2020, nem em 2021. Mas sabe quantas pessoas estão internadas em Botucatu por causa da Covid? 3 pessoas na enfermaria com quadro leve. Pelo menos no dia da reportagem da Globo, que foi dia 18 de janeiro, que foi atrás desses números e falou com eles. Então eles estão batendo recorde de casos, mas eles estão com 3 pessoas na enfermaria com quadros leves. É isso que a vacinação faz. A vacinação não serve para impedir o vírus de circular. A vacinação serve para diminuir a circulação do vírus e diminuir muito as chances das pessoas precisarem de leito de UTI e acabarem morrendo de Covid. Isso é o que nos espera daqui para frente. A imunidade que as vacinas trazem, a proteção que elas trazem, vai garantir, dentro do possível, que a gente vai ver muito menos hospitalização e morte, mas não necessariamente que a gente vai ver menos transmissão do vírus. Então o que nos espera pós-Omicron não é o vírus sumindo, é o vírus ainda presente aqui, mas enquanto ele não tiver muito escape de vacina, e eu vou discutir a chance dele ter isso logo mais, muito menos hospitalização e morte, porque as pessoas vacinadas estão protegidas. É isso que a Omicron nos diz sobre o fim da pandemia. Seria a pandemia acabar não porque o vírus foi embora, não porque os casos acabaram, mas porque a proteção das vacinas transformou uma doença que matava 1% das pessoas em uma doença que agora mata 0,01% das pessoas, porque está todo mundo protegido com a vacina. Então o vírus continua circulando e enquanto a gente não tiver todo mundo imunizado, é importante tentar proteger o que a gente pode, mas que lá na frente, depois de várias doses de vacina, depois de conviver bastante com isso, a gente pode ter uma situação mais tranquila. O vírus ainda circula, mas tem menos gente hospitalizada e muito menos gente morrendo por Covid. Tá? Como eu disse, a vacina protege contra o risco de pegar Covid, diminui a transmissão do vírus, vacinados ficam com o vírus por menos tempo no corpo e produzem menos partículas do vírus, então você tem uma janela de transmissão menor, isso dificulta a transmissão do vírus, por isso que se pede para quem está indo para evento, para outras coisas, ter que ter vacina, para isso que serve o passaporte vacinal, não é para impedir o vírus de entrar, mas é para diminuir o risco disso acontecer. E ela diminui também o risco das pessoas terem a Covid longa, continuarem aí com problemas neurológicos, com problemas motores, com problemas pulmonares por anos ou meses pelo menos por conta de uma Covid, mesmo entre vacinados. Então é nesse ponto em que a gente está chegando agora com a Covid. Tinha essa dúvida a respeito da gripe de 18. Por que a gripe chegou em 18, o vírus entrou entre a humanidade, circulou e matou tanta gente nos primeiros anos e depois deixou de matar tanta gente? Será que o vírus ficou mais leve? Tudo indica que não. Tudo indica que o vírus continuou bastante sério. Mas quem ele encontrava depois, naquela época, estava imunizado já pela doença e tinha menos chance de pegar o vírus e desenvolver um caso grave. Hoje a gente tem as vacinas para aliviar muito mais dessas mortes. Então, se a gente visse se a gente tivesse a gripe espanhola hoje no mundo, na época, em 1918, ela matou por volta de 1% da humanidade. Então hoje seria o equivalente a gente ver 75 milhões de mortes pela Covid. E o coronavírus, o SARS-CoV-2, tem essa letalidade sim, ele teria toda a condição de matar esse mesmo número de pessoas se circulasse solto, como foi em 18, mas agora com as vacinas, apesar da gente ter muito caso grave, a gente está chegando aí em 12 a 22 milhões de mortes por Covid até aqui, de acordo com várias estimativas. Então, mesmo extrapolando óbitos que não foram registrados, mesmo vendo só enterros em excesso e outras coisas, não chega a 25 milhões de pessoas que morreram da Covid. Tem 1/3 de diferença. E isso a gente pode atribuir tranquilamente às vacinas e às medidas de fechamento, distanciamento e outras coisas que a gente adotou principalmente em 2020 e 2021 para poder chegar nesse ponto, para se proteger da doença até ter as vacinas para darem uma proteção ainda maior agora. Então isso está acontecendo.
A imunização que a gente está fazendo com vacinas, principalmente, porque são muito mais seguras, está nos protegendo do vírus. E se ele não lançar novas variantes que escapam completamente das vacinas, o que eu acho bastante difícil dele fazer, a gente vai continuar protegido com isso. E aí a consequência é, para quem não se vacinou, principalmente o meu recado, os países, principalmente os países europeus, Estados Unidos, Canadá e outros, estavam super se segurando até aqui para ver o que a Omicron ia causar entre eles ou não. A África do Sul tem uma população nova, tem dificuldade de registro, tem muito mais óbito em excesso do que óbito por Covid registrado, dá conta e mostra. Então eles estavam esperando para ver o que ia acontecer com a população deles com a Omicron. Com esses resultados agora da agência europeia, por exemplo, falando 2 ou 3 doses de vacina, de preferência 3, dão muita proteção contra a Covid, o que eles estão começando a fazer é soltar as amarras. Então, Reino Unido já está abolindo necessidade de máscara, de passaporte vacinal. Eu Átila, acho um tanto loucura fazer isso agora, mas estão fazendo. E alguns outros países estão começando a fazer isso. Porque eles estão percebendo que só quem está sendo internado, ou principalmente quem está sendo internado, são os não vacinados. Então, vou pegar, por exemplo, o pensamento de Quebec ou do Reino Unido. As duas regiões, tanto na província de Quebec, no Canadá, quanto no Reino Unido, eles viram que mais da metade dos leitos de UTI, no caso do Reino Unido, 60% dos leitos de UTI com o Omicron, estão ocupados por pessoas que não se vacinaram, pelos menos de 10% que não se vacinaram. Então, qual passa a ser o raciocínio desses lugares? Eu estou com UTI cheia, sim. Por quê? Porque o vírus está causando problema? Não, porque essas pessoas não tomaram vacina. Então, quem começa a ser o empecilho para a economia, para a retomada, para o funcionamento das coisas? Antes era o vírus. 2020, 2021, o pessoal falava, precisamos fechar porque tem muitos casos, precisamos fechar para o sistema de saúde não colapsar. Nos países que vacinaram muito agora, o que está acontecendo? Quem está enchendo o hospital? Não vacinados. Então, o calo no sapato, o empecilho, a retomada nesses lugares começa a ser não vacinados. E aí, isso vira um alvo muito fácil, porque você não precisa mais falar, vamos fechar a nossa economia pelo vírus, eu preciso que vocês se comportem. Vão falar, a gente está fechado porque o pessoal não tomou vacina, a gente está fechado por causa dos anti-vacina aqui. E vão jogar toda a culpa em cima disso. Eu concordo com a parte de serem as pessoas mais internadas. Não concordo com a parte de jogar a culpa, porque depois essa culpa pode ser transferida para outros. A gente está fechado por causa das crianças, a gente está fechado por causa de quem tem diabetes, a gente está fechado por causa de quem tem asma ou outros problemas com a Covid. Então eu acho muito complicado culpar uma parcela da população por causa de um problema de saúde coletivo. Mas para quem faz o uso político disso, já virou um alvo muito grande. Então, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, os dois governos já falaram, agora virou uma pandemia de não vacinados. Como se a culpa fosse toda de quem não se vacinou. E não é. Não é nem culpa, na verdade. Mas estão fazendo isso tudo para quê? Para jogar esse peso nas costas de quem não tomou vacina. O que Quebec fez? Criou agora um imposto, ou está criando um imposto para quem não quer se vacinar. Se não quer se vacinar, tá bom, a escolha é tua. Mas você vai ter que pagar muito mais agora imposto, porque eu vou gastar mais com a sua saúde para poder cuidar de você se você for parar no hospital, e você faz o vírus circular muito mais e causa mais problema de saúde do que quem se vacinou. Porque a solução está disponível para vocês. Grécia, Itália estão colocando multa para quem não se vacina. A Áustria está colocando a vacinação obrigatória para as pessoas agora. Todo mundo tem que se vacinar. Singapura virou e falou, se você não se vacinou a partir de dezembro agora, se você não se vacinou e está parando no hospital com Covid, você vai pagar a tua despesa do sistema de saúde público aqui. Você vai pagar a tua internação, porque eu não vou pagar o tratamento de saúde de Singapura. Falando isso, não vou pagar o tratamento de saúde de quem não se vacinou. Então, como eu disse, eu não concordo com isso. Eu acho que atribuir culpa dessa forma é escorregadio e pode gerar problemas para uma série de outras coisas, mas é o que está acontecendo. Então, quem não quer se vacinar, se prepare para você virar o bode expiatório da Covid daqui para frente, enquanto o vírus estiver causando problema em não vacinados dessa forma. E como eu disse, não é pegando o Omicron que você vai estar imune e vai resolver o seu problema. Porque você pode passar pelo mesmo que passou a cantora europeia que resolveu pegar Covid para estar imune, ter um passaporte imune sem tomar vacina e morreu de Covid. 2, você pode ter Covid longa, então mesmo se você se recuperar do vírus, você vai carregar problema pulmonar, neurológico e outras coisas, com muito mais risco do que quem se vacinou por ter pegado a Covid. E 3, a Omicron não necessariamente vai te imunizar.
Então, se você quer pegar Covid para estar protegido das outras Covids, primeiro, eu não vejo sentido em querer pegar o vírus para se proteger do vírus. Segundo, parabéns, você não está protegido. Você correu um risco enorme, você correu um risco de ter outros problemas de saúde e provavelmente com a Omicron agora, isso não vai te dar proteção para as próximas variantes. Então, saiba você que não quer se vacinar, que você vai virar alvo de culpa da Covid no mundo, por conta do que os países estão fazendo, e não vai estar protegido do vírus. Você está só colhendo o pior que tem disso. Então os países estão todos transitando para dar mais doses de vacina, vacinar mais as pessoas, e pau na máquina volta a funcionar apesar disso. O Brasil não está em condições de fazer isso, ou vai ter muito problema fazendo isso, porque no Brasil a gente tem, como eu já mostrei no outro gráfico lá atrás, a gente tem várias regiões que ainda não estão vacinadas o suficiente. Nessas regiões, pelo menos, se não no resto do país, a gente ainda vai ter muito problema de hospitalização e de leito faltando por conta da Covid, apesar disso tudo que eu falei para vocês da Omicron. Então, a gente caminha para isso, para as vacinas estarem protegendo as pessoas. Se o vírus não soltar novas variantes, era o cenário que eu tinha dado lá no comecinho, né? Deixa eu trazer ele para cá. Aqui. Eu devia ter colocado esse gráfico aqui. Mas lá no final de outubro, eu falei, olha, a gente tem alguns cenários pro ano que vem com a Covid. A gente pode continuar como tá, com a vacina protegendo todo mundo. Ou a gente pode ver as pessoas perdendo um tanto da imunidade e precisando de uma dose de reforço. Foi para isso que a gente transitou. Estamos na terceira dose agora de reforço para todo mundo. Estou esperando a minha. Ou a gente pode ter uma variante que escape da vacina e aí é voltar a ter problema. A gente está num caminho intermediário desse aqui. A gente tem uma variante de escape, mas é uma variante que escapa parcialmente da vacina. O que eu espero daqui para frente com o vírus, com vacina, com isso tudo que a gente está vendo? Com a gripe, a gente vê todo ano o vírus escapando da imunidade das pessoas, mas ele só escapa o suficiente para ser transmitido. Então, a transmissão do vírus, tanto a influenza quanto do coronavírus, da Covid, é um vírus respiratório, ele é transmitido pelas vias aéreas, pelas gotículas de saliva, e essa região é protegida por anticorpos no nosso corpo. Tá? A nossa mucosa aqui das vias respiratórias depende de anticorpos para proteger e não deixar o vírus entrar. É uma região que é difícil de você ter circulação das células imunes todas, é uma região periférica, é um problema. Mucosa de interface com o ambiente externo é uma região bastante propícia a pegar vírus ou bactérias e outras coisas. Então é a mesma coisa com o intestino, com a polio, que eu falei no começo da live. E acontece a mesma dinâmica com a polio. O que acontece com a gripe todo ano? O vírus muda o suficiente para escapar um pouco dos anticorpos e com isso ele consegue infectar as vias aéreas, mas ele não muda o suficiente para fugir completamente do nosso sistema imune. Então ele infecta as vias respiratórias, mas quando ele cai no pulmão, quando ele cai na corrente circulatória, quando ele cai nos vasos sanguíneos, as outras células imunes, que não dependem só dos anticorpos, conseguem barrar o vírus da gripe e a gente não desenvolve uma doença pesada como foi a influenza lá em 1918, que levou 1% da população da época. Com a Covid até agora, com a Omicron, a gente está vendo a mesma coisa acontecer. A Omicron escapou um pouco da imunidade, o suficiente para escapar dos anticorpos que protegem as vias aéreas, então mesmo quem tomou 2 ou 3 doses de vacina ainda pode pegar o vírus, embora quem tomou 3 doses tenha menos risco. Mas quando esse vírus cai no corpo das pessoas, ele não consegue causar o que ele causa em quem não se vacinou. Então, quem está vacinado não vai ter tanta perda de olfato, não vai ter a inflamação no pulmão, não vai ter o comprometimento do pulmão, tem muito menos chance de ter Covid longa e outras coisas. Por quê? Porque não tem vírus chegando no sistema nervoso, não tem vírus causando coágulo no sangue, não tem vírus causando inflamação no pulmão. Porque o vírus consegue invadir um pouco do nosso corpo, mas não tudo. Essa é a proteção que as vacinas ainda dão. As próximas variantes vão acontecer, o vírus vai continuar sofrendo mutações. Terça-feira tem um vídeo aqui no canal explicando como o vírus muda porque surgem variantes. Mas talvez o vírus não precise mudar tanto para escapar da imunidade a ponto dele ser transmitido. Se as próximas variantes escaparem só um pouco da nossa imunidade, elas vão causar infecção de novo nas vias aéreas, mesmo em vacinados, mas não vão causar doença grave e vão ser transmitidas. Se as próximas variantes repetirem o que a Omicron fez,
A tendência daqui para frente é a cada onda nova de Covid a gente ter menos casos graves entre vacinados. Embora quem não se vacinou continue se lascando e pegando a doença. Tudo depende agora da dinâmica do vírus e isso a gente não controla. Mas nesse sentido, a Omicron para mim diz sim como a gente pode ver o fim da pandemia. Não é o fim dos casos, não é o fim do vírus, não é porque o vírus ficou mais leve, mas é porque a nossa imunidade, induzida com segurança com as vacinas de preferência, agora nos dá uma proteção suficiente para o vírus deixar de causar problema. Então, o que eu acho que a Omicron nos conta sobre o fim da pandemia não é que ela vai imunizar todo mundo e sumir com a Covid, não é que ela é a última variante que o vírus vai jogar na gente, mas é que se o vírus escapar só o suficiente para se transmitir, sem escapar tanto para causar problema em quem já está imune, a gente vai ter uma doença respiratória, como um resfriado ou como uma gripe, a saber qual vai ser a seriedade dos problemas que ele vai causar nas pessoas imunizadas. Certamente está causando menos problema agora e é o que a gente pode esperar para as próximas. Então, era isso que eu ia dizer para vocês sobre o fim da pandemia aqui. A Omicron não quer dizer o fim dessa pandemia, ela não resolve o problema, mas ela mostra que a gente pode estar transformando uma doença gravíssima, hiper preocupante, que ainda está lotando o hospital no Brasil, que ainda deve causar colapso do sistema de saúde de algumas regiões brasileiras, em uma doença que, se acontecer o que a gente vê em Botucatu, pode bater recordes de casos, mas que não vai estar levando as pessoas para o hospital, vai estar levando elas para a enfermaria com casos mais leves. É isso que eu espero que aconteça. Torço para que isso aconteça, porque para mim é a saída mais realista que a gente tem não é o vírus sumir do nada, mas é a gente conseguir domar ele na base disso. E nesse meio tempo estão saindo novos tratamentos, novas terapias que podem ajudar bastante quem está indo para o hospital e até quem não pode se vacinar por outros problemas de saúde. Então eu queria contar para vocês que a gente ainda vai enfrentar uma onda séria. Se preparem para os próximos 2 ou 3 meses, principalmente agora, janeiro, fevereiro e o começo de março, pelo menos, para a gente ter bastante problema. A descobrir em quais regiões dessas a vacinação não foi suficiente para impedir hospital lotado e colapso do sistema de saúde, como aconteceu no Amapá agora. Não sei quanto tempo isso vai durar, a tendência é durar menos do que 2021, porque a gente tem mais proteção, mas a longo prazo, antes do que a gente viu em ondas anteriores, a gente deve sair dessa e a gente deve ter uma proteção. Então, como eu disse, muita gente vai ter contato com a Omicron. Se você teve e pegou Covid, lamento, espero que esteja bem, se cuida bastante, se isola para não passar para outras pessoas, mas se você se vacinou nesse meio tempo, saiba que era isso que a gente estava trabalhando para acontecer, para as pessoas não pegarem o vírus na hora que elas estavam mais vulneráveis. Para se tiver que pegar, se acontecer de pegar, porque o vírus não desaparece do nada, pegar depois de estar protegido. Então, lockdown em 2020, fechamento em 2021, não estava ali para o vírus sumir. Estava ali para garantir a tua saúde lá, para você estar bem agora, vacinado, protegido, para se você pegar a doença agora, não ter um caso grave. E se você chegou nesse ponto e não se vacinou, sinto avisar que você tende a continuar tendo casos graves e outras Covids daqui para frente, e você está perdendo a chance de se vacinar e se proteger e se cuidar, como a grande absoluta maioria dos brasileiros está fazendo. A gente está num país em que cambista que vende passaporte vacinal falso, certificado de vacinação falso, fala para o jornalista que estava fazendo essa reportagem, disfarçado de comprador, que ele devia tomar vacina. O cambista virou para o jornalista que foi tentar comprar um passaporte vacinal falso aqui no Brasil e falou: olha, tá aqui, o preço é esse, mas você devia tomar vacina, né? Vai lá, toma, se protege. Então, cambista de certificado falso de vacinação no Brasil recomenda para as pessoas se vacinarem e o nosso ministro da Saúde tenta pôr medo em vacina. Esse é o ponto em que a gente chegou no Brasil com a vacinação. Mas, pelo menos a gente está se vacinando e está se protegendo aqui. Vai ter problema pelos próximos dias, mas muito mais leve do que poderia ser se a gente não tivesse se vacinado. Então, de novo, se cuidem, se preparem, a gente vai conversando, vai se vendo por aqui, vou trazendo os casos. Com os dados agora a gente tem números um pouco mais confiáveis e torço pela saúde de vocês todos. Eu vou continuar me protegendo aqui para passar longe de Omicron ou do vírus que for. Prefiro estar na 5ª, 6ª dose de vacina do que estar na 5ª ou 6ª Covid que eu peguei. Tá bom? Um abraço para vocês, obrigado aos membros do canal de novo, obrigado ao pessoal que manda, valeu demais, isso ajuda demais a gente a fazer aqui conteúdo de Covid principalmente e os outros conteúdos do canal. Obrigado pelo apoio ao Serra Pilheira, que vai continuar com a gente por mais tempo. Obrigado ao Estúdio 42 pelas artes todas e a gente se vê. Um abraço para vocês.